Olá, que bom te ter por aqui. Independente do dia que você esteja assistindo esse vídeo, a gente sabe que a busca por venda no WhatsApp é todo santo dia, né? E aí começa aquele agito. O despertador toca, ou talvez seja a notificação do celular que te faz dar aquele salto da cama de primeira. A primeira coisa que a gente faz, desliza o dedo na tela, dá aquela conferidinha básica. Quem mandou mensagem? Algum cliente novo? E lá estão elas, as conversas, às vezes até um bom dia animado, uma perguntinha aqui e ali, mas aquele sonhado, qual a forma de pagamento? Preciso comprar agora. Nada. A gente até sente aquele peso, como se as vendas estivessem em modo de espera, aguardando o ingrediente secreto que a gente ainda não descobriu. E aí já começa aquela batalha interna, né? A gente se pergunta: será que a minha oferta não tá boa? Será que eu não tô falando a coisa certa? Falta alguma técnica secreta que todo mundo conhece, menos eu? A verdade é que no meio da busca dessas respostas, a gente cai na armadilha mais comum, a pressa. Aquela ansiedade de ver o resultado pintar na tela, de responder cada mensagem no automático, com medo de perder aquela grande oportunidade. Só que se eu te dissesse que essa velocidade total, essa ânsia por um sim imediato, pode ser justamente o que está quebrando as suas vendas de verdade. E esse é um ponto cego perigoso, que muitas vezes a gente nem percebe. Eu sou a Lai, do canal Lai Descomplica, e a minha missão aqui é te mostrar que vender no WhatsApp pode ser tão natural quanto tomar aquele café da manhã bem gostoso. Aqui é para quem já cansou de dicas vazias e quer resultado de verdade. Já clica, se inscreve e ativa o sininho para te não perder as próximas conversas por aqui. Muitas vezes tem um elefante branco digital na sala e a gente nem percebe. Quando a gente usa aqueles scripts que parecem ter saído de um robô. E eu sei que a rotina da gente é uma loucura, né? É casa, é família, é o corre do negócio e ainda tem que ser um expert em vendas. Nessa correria é tentador a gente pegar aqueles modelinhos prontos que circulam por aí na internet, é só dar um copiar e colar, mas para tudo um pouquinho e pensa aqui junto comigo. Tu te conectaria com uma mensagem genérica dessas? A grande questão não é só a falta de técnica, mas sim a ausência de uma comunicação que realmente toque o teu cliente. Ele sente de longe aquele olá, tudo bem, que poderia ter vindo de qualquer um. Por isso, a gente vai mergulhar nos 4 pilares que vão dar vida às tuas conversas. Tu vai transformar aquele script sem graça em um diálogo cheio de propósito, de conexão humana. E vai esquecer de vez as fórmulas mágicas que estão tentando te vender por aí e que não funciona no mundo real, não. Então, o nosso primeiro pilar aqui, a humanização radical. Não é só tu colocar o nome do cliente na mensagem, é tu criar uma mini conexão. Tu vai contar histórias tão reais que ele pense: opa, podia ser comigo mesmo. O passo um é tu mergulhar na empatia. Tu vai se colocar no lugar do cliente. Se tu vende, por exemplo, produtos para bebês, imagina a alegria e o cansaço dos pais de primeira viagem. Que tipo de mensagem realmente falaria com o coração deles? No passo 2, tu vai compartilhar micromomentos reais. Uma pitada de uma história verdadeira faz toda a diferença aqui. Por exemplo, a Maria me contou hoje que o nosso Sling fez o bebê dela dormir pela primeira vez a noite inteira. Ela até conseguiu tomar um banho bem demorado. No passo 3, tu vai conversar como se tu tivesse com um amigo. Tu vai esquecer a linguagem robótica e formal. Tu vai usar um tom leve, um tom descontraído, sem exagero, claro, né? Nada de muita intimidade. E isso é que vai fazer o teu cliente pensar: nossa, que vendedora gente boa, parece que ela me entende mesmo. E agora vamos para mais um exemplo. Vou imaginar um cliente teu, o João, e ele tem interesse, ele gosta de cafés especiais. Aí vai mandar uma mensagem: oi, João, notei o teu interesse por cafés especiais. Ontem o Pedro degustou o nosso lançamento e descreveu como um blend excepcional, que transformou a manhã dele. Quer saber qual é a mágica desse café? E quem sabe provar um também? Então tu percebe como um toque pessoal muda completamente a nossa percepção. O segundo pilar aqui é tu educar com valor. Tu vai vender com uma confiança construída. Pensa num test drive de carro do sonho. Você só sente a real necessidade e desejo de comprar depois que tu experimenta. E aí nada tira da tua cabeça de comprar aquele carro.
No WhatsApp, a lógica é a mesma. Então, no passo 1 aqui, tu vai despertar a curiosidade com um insight. Tu vai trazer um dado relevante ou uma curiosidade relevante para o universo daquele cliente. No passo 2, tu vai ilustrar um mini caso de sucesso que seja tangível para ele. Tu vai mostrar como que aquela informação se traduziu num resultado real para alguém como ele. No passo 3, tu vai abrir a porta para a solução, mas sem colocar pressão aqui. Só então tu vai oferecer o teu produto ou serviço ou tu vai compartilhar um material gratuito que vá aprofundar o tema. Então, um exemplo de mensagem aqui. Sabia que 8 em cada 10 pessoas que buscam receitas veganas sentem falta de um bom substituto para o queijo? A Ana, que segue as nossas dicas de culinária vegana, disse que finalmente conseguiu fazer uma lasanha deliciosa, sem usar nenhum produto de origem animal. E aí tu pode perguntar, quer que eu te mande um e-book com 5 receitas veganas mais pedidas pelos nossos clientes? Tu percebe a diferença aqui de um vendedor que só empurra o produto para um consultor que realmente ajuda e entende as necessidades? Muitas vezes, quando a gente foca demais na venda imediata, ele é um ponto cego que ela quebra a tua oportunidade de tu construir essa relação de confiança. O terceiro ponto aqui que faz toda a diferença é o follow-up com propósito. É a arte de tu ser lembrado sem tu ser invasivo. Então, o passo 1 no dia 0, tu vai agregar valor e tu vai abrir uma conversa. Tu vai enviar algo útil que vai fazer uma pergunta aberta que incentive uma resposta além do sim ou não. No passo 2, e nesse caso é o dia 1, tu vai lembrar sutilmente e vai trazer uma novidade. Tu vai fazer um breve follow-up conectando o que foi enviado antes e tu vai adicionar uma informação extra. No passo 3, aí vai ser no dia 2, tu vai compartilhar uma vitória rápida ou um bônus para esse cliente. Tu vai mostrar um resultado que alguém teve e vai oferecer algo de valor adicional. E no passo 4, que daí é o dia 5 já, ou um tempo adequado que tu considera para o teu negócio, tu vai pedir um feedback leve aí. Tu vai demonstrar um interesse verdadeiro na experiência do teu cliente. Então, um exemplo de um fluxo na prática. Por exemplo, a Ana, que gosta de comidas veganas. No passo 1, que é o dia 0, tu vai agregar valor e tu vai abrir a conversa. E tu vai mandar uma mensagem assim: Oi, Ana, encontrei essa receita super fácil de um molho vegano cremoso que fica ótimo com saladas e legumes assados. Achei que você poderia gostar. Já experimentou algo parecido? Já no passo 2, que é o dia 1, tu vai lembrar sutilmente e vai trazer uma novidade. Então, a mensagem para Ana. Oi, Ana, tudo bem? Só para te lembrar da receitinha de ontem e te contar que hoje eu estou preparando o escondidinho de mandioca com cogumelos, que está um sucesso por aqui. Já experimentou o escondidinho vegano? E no passo 3, que é o dia 2, tu vai compartilhar uma vitória rápida ou um bônus. E aí tu vai mandar uma mensagem. Ana, olha só que legal. A Carol, uma cliente nova, experimentou o nosso estrogonofe de palmito ontem e disse que foi a melhor refeição vegana que ela já comeu. E para você que demonstrou interesse, que tal um desconto especial de 10% na tua primeira encomenda essa semana? E no passo 4, que é o dia 5, ou o tempo adequado para o teu negócio, tu vai pedir um feedback de leve. Oi, Ana, como você tá? Conseguiu testar aquela receitinha? Se tu tiver alguma dúvida sobre ingredientes veganos, ou tu quiser alguma sugestão para tua próxima refeição, me fala. E esse ritmo mostra que tu te importa e que tu não quer só vender a qualquer custo. A ansiedade por um sim rápido no follow-up pode ser o teu ponto cego, que ele quebra a tua conexão e a tua venda. Eu sei que algumas situações são bem comuns na hora do follow-up, como não quero parecer chata ou ser insistente demais. E quem nunca se sentiu assim? A gente manda uma, manda duas mensagens e já fica naquela agonia ali. Será que eu estou incomodando? Será que o cliente já me bloqueou mentalmente? Será que ele está só visualizando e não pensa em nem me responder? A real é que existe uma linha muito tênue entre tu ser persistente e tu ser chato. E a chave está em lembrar do que a gente conversou antes. Tu vai agregar valor em cada contato que tu vai ter com o teu cliente. Se a tua mensagem de follow-up traz algo útil, uma dica extra, um conteúdo relevante, dificilmente vai ser visto como uma assistência pura. Pensa que tu está só lembrando o cliente de algo que pode ajudá-lo a resolver um problema ou alcançar um desejo. E claro, tu vai respeitar o tempo de resposta dele e isso é fundamental. Se o cliente não responde, dá um espaço antes de tu ficar insistindo de novo. Um outro dilema bem comum é não sei o que dizer depois do oi, tudo bem? E essa é bem clássica. A gente faz aquele contato, o cliente visualiza e aquele silêncio. Aí fica pensando, e agora? Manda de novo um oi? Pergunta se já se decidiu.
A dica aqui é sempre tu ter um propósito no teu follow-up. Tu vai conectar com algo que vocês já conversaram, tu vai lembrar ele de algum interesse específico que ele demonstrou na conversa. Se ele te perguntou sobre um benefício do produto X, tu vai enviar um pequeno vídeo mostrando esse benefício em ação, ou um depoimento de outro cliente que se beneficiou disso também. Tu vai evitar mensagens genéricas, seja específico e mostra que tu se lembrou da conversa anterior. E um outro ponto de dor aqui também tenho medo de ser ignorada. O que eu posso te dizer é que ser ignorada faz parte do jogo. Não vamos romantizar a venda aqui. Nem todo mundo vai responder e tá tudo bem. O importante é não levar para o lado pessoal, é não deixar que isso te paralise. Analisa as tuas mensagens. Será que elas estão claras? Será que o timing está certo? Às vezes o cliente está ocupado, às vezes não é o momento da pessoa de comprar. O segredo é tu ter uma cadência de follow-up bem pensada, como a gente viu antes, aquele fluxo, e não desistir no primeiro visto por último sem resposta. Mas também saber a hora de dar um até logo amigável, deixando a porta aberta para o futuro com aquele cliente. E aqui eu trouxe alguns dos dilemas mais comuns e como a gente viu, tem solução quando a gente aplica essa mentalidade de venda com coerência, focada em construir relacionamento e agregar valor em cada interação. E para fechar com chave de ouro, o quarto pilar aqui, que é o mindset de serviço. Vender é, antes de tudo, tu ajudar de verdade. Parece muito simples, mas faz toda a diferença. Mas como é que a gente faz isso? Então, tu vai incluir na tua rotina um exercício matinal. Antes de tudo, quando tu for tomar café, tu vai pensar em 3 maneiras práticas de tu facilitar a vida de um cliente teu hoje, sem pensar em vender nada. Vai ser uma pequena ação de serviço que tu pode fazer para o teu cliente. Então, tu pode enviar uma dica gratuita, um conteúdo relevante, algo que realmente agregue valor, sem nenhuma intenção de venda neste momento. E passada essa semana, tu vai parar no final de semana e refletir quantas respostas positivas e agradecidas tu recebeu. E isso é um termômetro do teu impacto na vida dos teus clientes. E quando a gente coloca o foco em servir de coração, as vendas se tornam uma consequência natural no relacionamento. Então, para a gente fechar aqui os 4 pilares, a gente tem a humanização radical nas conversas, a entrega de valor genuíno antes de tu ficar falando o preço, o follow-up com propósito e com cuidado, a mentalidade de serviço em tudo que tu for fazer. Tu vai aplicar esses 4 pilares no teu WhatsApp, vai deixar de ser só um canal de vendas e vai se transformar num centro de relacionamento real. E tu pode acreditar, as vendas vão acontecer naturalmente como resultado dessa tua conexão. Se tu gostou do assunto de hoje, deixa o teu like aqui, que é o meu combustível. Te inscreva aqui no canal Live Descomplica e se prepara para dicas incríveis aqui que eu quero trazer toda semana. E para te já sair na frente, eu vou deixar aqui um mini curso gratuito com 5 aulas super práticas para te aplicar isso tudo no teu dia a dia e vender muito mais com técnica e treino. Tá no link na descrição aqui embaixo do vídeo. O sucesso das tuas vendas, ele começa agora. A gente precisa descomplicar as tuas vendas e fazer com que cada mensagem no WhatsApp realmente valha uma pena. Até a próxima aula. Um beijo e tchau!